impactadas. E olha, meu convidado dessa noite, as histórias que ele vai contar aqui são maravilhosas. E eu tenho certeza, assim como ele viveu um processo de renovação, você também vai viver aí aonde quer que você esteja. E hoje, como vocês sabem, toda sexta-feira o meu objetivo é claro aqui. A minha missão é única, trazer pessoas aqui que já viveram, estão vivendo, e pessoas que estão ajudando outros também a viver um processo de renovação na sua vida. E hoje, para brilhantar a nossa mesa, está comigo aqui ele, Diego Golart. Boa noite, Diego. Pastor Johnny, boa noite, um prazer estar com você aqui na UniTV, nesse programaço, né, que nós temos todas as sextas-feiras à noite, renovamente, esse tema que está em alta, digamos assim, né, é um prazer estar com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história com os nossos amigos nessa noite. Muito bom. Diego, eu te conheço, não é de ontem, como se diz o outro aí, mas os nossos telespectadores, quem sabe, não sabem que é o Diego, mas que alguns sabem, com certeza, né? Porque é um garoto bonito, diferenciado, está sempre nas redes aparecendo. Mas, Diego, fala pra gente, quem é Diego Golart, pai, filho, quem é? De onde surgiu? Então, tubaronense nato, né? Nascido e criado nessas nossas ruas. Eu tenho 37 anos, sou casado com a Luciele, a doutora Luciele, uma filha de 8 anos, a Lívia, filho do Altair e da Vilma, hoje empresário, né? Tem uma franquia aqui em Tubarão, nós temos 2 lojas em Jaguaruna e 3 de Maio, e também hoje estou como coordenador da Defesa Civil aqui de Tubarão, um cargo público na qual eu atuo desde maio deste ano. Uau, que legal. Diego, e para ti, o que é renovação da mente? Um giro 360. Sim. Quando você percebe, né, tem algumas percepções de que você precisa dar uma guinada na vida. Quando você necessita ter uma nova experiência. Em todos os sentidos, eu digo. Na área profissional, espiritual, né, para quem acredita. Na área empresarial, enfim, no casamento. Quando você precisa daquela guinada, que você entende que você precisa de uma renovação da mente, que você precisa de novas atitudes, mas começa na nossa cachola, como a gente costuma falar. Verdade. Então, para ser simples, né, para todo mundo entender, o que eu entendo, né, dentro da nossa simplicidade, é que a gente precisa, muitas vezes, passar por um processo de renovação, de transformação na nossa mente. Hoje, eu estou vivendo esse processo. Uau, que bom. Ele é um processo constante, você não vive uma temporada. Você passa uma estação, você vive uma temporada, vai passando outras estações, daqui a pouco você é obrigado novamente a se reorganizar, né? Como a gente teve, por exemplo, pandemia, né? O mundo teve que se organizar novamente de um outro jeito. Então, a nossa mente não é diferente, você vive estações, momentos que você precisa estar com a sua mente, digamos, pensando lá na frente, já, renovando a mente. Muito bom. E o fato, né, de como Deus nos criou, nós somos, a gente sempre costuma dizer aqui que somos um ser trino, corpo, alma e espírito. E esse processo de renovação, eu acredito também tem que ser diário, né? Porque uma coisa puxa a outra e nós precisamos estar nesse meio para juntos crescer e evoluir. E na tua vida, quando foi que tu percebeu assim, poxa vida, aconteceu um processo de renovação? Olha, como eu falei, são várias etapas que a gente passa por esse processo, né? Então, eu posso citar algumas, apesar de ter 37 anos, né? Sim. Eu percebi, né, por exemplo, quando eu entrei na política, né, foi em 2013, eu tinha algo projetado para minha vida profissional, uma faculdade projetada para algo que do nada eu me vi diante de um grande desafio, que é entrar na vida pública, né, através de um convite. Então, eu tive que transformar minha mente daquele giro 360, como a gente costuma falar, me adaptar ao momento novo que eu iria viver, eu aceitei um novo desafio e também me preparar, né? Comecei a estudar, a pensar isso. Então, foi um dos processos mais, digamos, desafiadores para mim, porque uma vida privada, né? Trabalhava de funcionário, para empresas privadas, e aí você se depara com o serviço público, né, que é uma doação para as pessoas, né, a gente se doa para as pessoas. Então, foi uma das fases mais marcantes da minha vida. Mas eu trazer para os nossos dias, isso foi em 2013, mas esse ano, né, eu tive uma renovação drástica na minha vida, como eu sempre quis empreender, sempre quis não depender da política.
né, eu não depender do salário da política. Então, eu gostaria de continuar na política, mas eu queria ter o meu empreendimento, ter meu ganho, né, ter, enfim, as minhas rendas da minha casa. E a minha esposa, a gente sempre foi de fazer muitos freelances, e a gente tinha pousada, e aí nós arrendamos uma pousada. Fizemos muitos retiros lá. Alguns retiros lá, legal. Então, assim, a gente não tinha vergonha nem medo do trabalho. Então, eu saía do meu trabalho público, nós íamos para pousadas, nos dedicar. E esse ano, a gente se viu diante de uma derrota, digamos assim, no governo do estado, onde eu estava. E aí parece que o mundo desaba, né? E agora? Isso, agora. Minha fonte de renda estava vindo dali. Sim. Né? Eu saí da minha vida de Tubarão, de uma vida pacata, que eu digo, é que eu tinha aqui o meu ciclo de amizade, minha rotina, e fui para um desafio em Florianópolis, em Brasília. Fiquei 4 anos em Brasília e Floripa, né? Nessa ponte aérea. Vinha alguns finais de semana para Tubarão. E aí, do nada, a eleição vem, o antigo governo muda tudo, você se depara sem... Meu Deus, cara. Tem que renovar a mente, tem que renovar a mente. Aí eu passei por uma renovação, eu disse, a partir de agora eu vou fazer aquilo que nós queríamos, que a gente talvez não teve tempo, e a gente foi buscar, né, soluções, digamos assim, para a minha vida futura. E graças a Deus, hoje eu estou passando por esse processo de renovação de mente, como um empreendedor aqui da cidade e da região também. Tá, e essa veia empreendedora, da onde que surgiu? É pai, mãe, é parente? E da onde é que veio? Dani, desde sempre. Eu vendi picolé na minha infância. Então, meu pai tinha um freezer grande em casa. E a gente vendia 2 e consumia 1. Era assim, né? Era assim. No final era só pra... 2 e consumia 1. Então, assim, desde muito cedo para ajudar meu pai. Meu pai é pedreiro, né? Eu sou de família simples, humilde, então... Eu trabalhava de servente de pedreiro com meu pai, estudava de manhã, à tarde eu ia com meu pai trabalhar de servente. Então, assim, eu sempre tive esse feeling, digamos assim, de olhar e ficar atento a algumas movimentações de mercado. Por exemplo, há muito tempo atrás eu já tive ideia, quando eu era já adolescente, ideias que hoje faturam muito dinheiro, mas que na época eu não consegui executar, né? Por ser novo, por faltar recurso. Acabei não tendo essa oportunidade. Ou então, coragem, né? Acabei não tendo coragem para poder avançar. Que muitas vezes não falta recurso. Às vezes nem precisa de recurso, mas nos falta coragem, né? Verdade. Então, são processos da nossa vida que acabam nos ensinando. Então, eu sempre tive essa veia empreendedora, mas não sabia onde é que eu ia colocar meus ovos de ouro. Sim. Aquele pouquinho que você acaba guardando, eu não sabia onde colocar, porque eu não queria colocar no lugar errado. Perfeito. E depois eu ter que dar 4, 5 passos para trás. Então, assim, diante de uma direção de Deus, para quem acredita nisso, né? A gente sempre pautando nossa vida aonde Deus quer nos levar, onde o vento quer nos levar, né? Não aonde a moda, o modismo, onde os outros acham, não, porque é você que depois colhe as consequências ou os frutos. Então, foi através disso que eu e minha esposa, nós sentamos, organizamos a nossa mente, ficamos 6 meses estudando o ramo de franquias. E aí Deus abriu uma porta para nós e hoje a gente está com uma franquia no shopping e graças a Deus muito bem. Uau! E até dentro disso que tu falou agora, acabou de falar, na vida tudo é semente, né? Ou semente boa ou ruim. Nós precisamos entender isso, né? Quem sabe você está em casa aí e você está dizendo, mas só estou colhendo coisa ruim. Olha, quem sabe você plantou muita coisa ruim lá atrás. Então, assim, se você cultivar a partir de agora, começar a plantar coisas boas lá na frente, essa semente também ela vai ter que germinar. Diego, diante de tudo isso que tu passou, né, já com 37 anos de idade, novo demais, um garoto ainda, né, tudo isso que passou, e aí nessa questão política, que quando tu olhou, falou, meu Deus, agora caiu tudo. Eu acredito que em vários momentos da tua vida tu também se viu assim, meu Deus, e agora? Temos uma oportunidade de ser e fazer diferente. Mas até aqui, a pergunta é, de tudo que tu já viveu, de alguns acontecimentos, o fim é o fim, Diego? Às vezes, a tendência do ser humano é pensar que o fim é o fim. Mas não acredito nisso, né? A não ser que a morte é o fim. É para uma vida aqui na Terra. Aqui e para quem acredita, como eu, na eternidade... Perfeito. Morar então, no céu. Não é o fim ainda, né? Para quem acredita... Não... É o início. É o início de uma nova vida. Agora, para as ações nossas aqui, a morte é o fim. Senão, o céu é o limite, né? Como a gente costuma falar. Eu acredito muito que as pessoas, muitas das vezes, né, acabam que não fazendo aquilo que ainda precisa ser feito, ou aquilo que sonha, porque já estou velho, já deu meu tempo, acho que não dá mais,
né? E não é o fim, né? A gente tem exemplos clássicos de pessoas de sucesso, né? A Bíblia nos dá, né, exemplos assim. E pessoas também no nosso convívio social que a gente acaba entendendo que a gente pode ter como inspiração, né? Então, para mim, o fim é a morte. E aí, depois que a morte termina, daí sim, a gente não tem mais o que fazer aqui nessa terra, daí sim, é uma outra vida para quem, claro, acredita nisso, como eu acredito. Sim. E Diego, e tu tem uma vida um pouco quanto corrida, né? E da onde que surgem as ideias de inovação e renovação? Então, é como você falou, a gente precisa organizar nossas ideias, né? Pois é, como é que tu consegue ter tempo para tudo? A minha esposa consegue, ela faz uma pergunta assim, como é que tu consegue deitar e dormir? É uma boa pergunta. Consegue deitar e dormir tranquilo, assim, tipo, eu quero dormir, eu vou dormir, no domingo à tarde, por exemplo, depois do almoço. Perfeito. Um monte de problema, funcionário faltando. Sim. É porque se não for assim, se a gente não for equilibrado, a gente não aguenta. Daqui a pouco nós vamos estar lá no psicólogo, no psiquiatra, tomando remédio para dormir. E a gente, né, enfim, eu respeito, né, quem faz o processo. Sim. Existem pessoas que precisam, mas eu entendo que o meu momento eu não preciso disso. Então, assim, eu consigo canalizar algumas energias, né, pelo menos até agora Deus tem me ajudado nisso, para que eu não me sobrecarregue. É óbvio que tem momentos que a gente quase que arreia. Né? Como, por exemplo, teve agora nessa chuva. A gente ficou 6 noites sem dormir. Direito, né? Aí sim, a minha noite foi totalmente comprometedora. Eu dormia 2 horas, mas não dormia. Acordava com susto, achando que o rio ia entrar na minha casa, que as pessoas iam se afogar. Então, são lampejos que eu tinha durante a madrugada. Então, assim, eu fiquei saturado emocionalmente nesse período de outubro, devido à minha função, né, frente à Defesa Civil. Né? Então, tem momentos que a gente precisa sentar, recalcular a rota, e a gente precisa organizar nossas ideias. Né? Eu tenho tempo hoje, eu tenho meu tempo com a minha família, eu tenho meu tempo dedicado à igreja, no qual eu tenho um ministério também, eu tenho meu tempo com os nossos funcionários, né, que eu estou lá, que eu estou lavando a louça junto com eles, que eu me mostro mesmo como se fosse um parceiro deles, que eu dou umas brincadas, né? Eu não sou aquela pessoa séria que chega lá, que não cumprimenta ninguém, não, eu cumprimento, eu dou uma brincada, a gente de vez em quando conversa de alguns assuntos, eles entram em assuntos pessoais, acabam sentindo em nós como se fosse um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, confidencializando alguma situação particular, tem uma orientação, né? Apesar de novo, mas a gente tem já um... Imagina princípios. Isso, a gente tem uma vida de princípios, né? Não perfeita, cheio de falhas, mas assim, com princípios que te dá esse know-how de poder ajudar as pessoas. Então assim, ó, na realidade é a gente organizar a nossa vida, porque se a gente cair nessa vida corrida, que hoje o mundo vive uma vida corrida, não é o Diego, não é o John, não é o Rodrigo, não é o João, a Maria, todos temos uma vida corrida e a gente precisa focar. Então eu tenho meu dia do domingo que eu sirvo a igreja, que o dia do domingo é sagrado para mim. Aquele dia eu estou o dia todo na minha casa, me concentrando para aquilo que eu vou fazer. Ótimo, então eu consigo ainda, graças a Deus, apesar de todas as funções, canalizar essas energias para eu não me sobrecarregar. E tenho meu tempo de eu pegar do meu futebol, que daí eu preciso desse tempo, como eu vou fazer agora nesse sábado, eu preciso daquele tempo para eu dar uma esparecida, desligada, eu vou dar uma pescada, eu vou dar uma pedalada, eu tenho esse meu tempo também, que muitas das vezes durante a semana eu preciso fazer isso. E uma coisa que é até interessante pontuar também aqui, que tu falou, eu tenho uma tese que é a seguinte, dê funções para quem já tem funções e a pessoa vai executar com excelência. Dê funções para quem não tem funções e a pessoa vai dizer que não consegue fazer aquilo que deve ser feito. Por quê? A nossa mente, ela mente, né? Ela nos engana. Então, ela sempre quer que nós ficamos numa zona de conforto. Tá bom aqui, estou relaxado. Para quê? Não preciso. Para que eu vou jogar bola? Para que eu vou dar uma caminhada? Para que eu vou correr? Desnecessário, pô. Vou ficar em casa, vou deitar, vou dormir. Então, assim, nós vivendo esse processo de renovação na mente, né, nesses afazeres, nós conseguimos compreender que Deus nos criou com a capacidade, né, Diego, de viver coisas intensas. E muitas vezes nós somos enganados pela nossa mente, achando que não podemos, que não temos capacidade, que não somos... outros podem, mas nós não. Eu até falo isso porque hoje ainda eu estou no processo, entrei esse ano de 2023 sonhando em escrever um livro.
sonhando. Eu falei, Deus, eu quero e tal. Diego, eu acho interessante, porque hoje escrevi o livro, já vim escrevendo, eu falei, vou concluir nesse ano, se Deus quiser. E hoje eu recebi o código de barra e o ISBN do livro, que é o registro na Câmara Brasileira de Literatura. Cara, eu fiquei assim, sabe, uma emoção. Eu consegui. Cara, pô, eu saí lá do... Tá entendendo, Diego? Tipo assim, eu saí lá de baixo, cara. Eu saí, pô, meus pais, tal. E eu escrevi um livro. Para algumas pessoas que estão assistindo agora, você vai dizer, mas, pô, escrever um livro. Por que não escreve um livro? Pode ser que você tenha essa capacidade, mas eu não tinha. E eu consegui. Então, o Diego hoje tá aqui, tu estás num cargo, né, junto à Defesa Civil, que é um cargo de alta responsabilidade. E as pessoas, o que elas fazem? Elas dizem assim, eu tenho que primeiro estar preparado para depois assumir alguma coisa. Tu, para assumir essa função, esse cargo, tu estava preparado? Olha, a gente, nada melhor do que o seu dia a dia. Sim. Né? Mas assim, você precisa fazer a sua parte. Perfeito. Né? O processo, ele vai ocorrendo na medida com que você vai enfrentando novos desafios. Eu nunca tinha estado à frente, como realmente à frente, inclusive até mesmo do prefeito, porque o que eu orientava, o prefeito seguia nesse momento difícil da cidade. Claro, a batuta é do prefeito, né? Ele que decide, mas ele perguntava, o que a gente faz agora? Então assim, eu nunca tinha estado nessa posição. Então assim, tu estava preparado para esse momento? Eu sabia o que fazer, no papel. Na prática, foi ali. Foi fazendo. Foi ali. Foi fazendo. Prefeito, não deu? Recalcula a rota, vamos fazer outra coisa aqui. Então, é nesse sentido. Quando você fala de posições, né, inclusive citando a história do teu livro, que é linda, eu também já me senti assim. Porque eu fui, em 2018, 19, o secretário mais jovem da história de Santa Catarina. Sim. O mais novo a assumir uma posição que foi secretário de Articulação Nacional. E em algum momento da minha vida, em Brasília, eu me vi sentado numa mesa com 80 ministros de países diferentes, eu representando o governo de Santa Catarina, porque o secretário lá é como se fosse um embaixador de Santa Catarina lá, então eu naquele momento era o embaixador de Santa Catarina em Brasília, com fone de ouvido, porque várias línguas sendo traduzidas ali. Que loucura, cara. Uma série de bebidas de países diferentes, que eu não sabia nem o que é, nem como pegar. E eu me lembrei muitas vezes do processo da venda de picolé. Não que isso é um demérito para quem faça. Jamais. Jamais. Foi uma honra e eu abro e estufo o peito para poder falar isso, viu, pastor? Mas assim, eu digo que você sai, né, de uma situação de simplicidade, como eu saí da minha família. Hoje ainda, né, a gente vive uma vida um pouco mais tranquila, né, mas né, nada fora do padrão, assim, digamos, não tem uma vida que eu esbanje e tal. Mas hoje eu consigo dar um presente para minha filha, consigo levar ela num bom restaurante. Mas, assim, são momentos que a gente faz e que a gente passa e que essas lembranças são importantes e que elas marcam o nosso caráter. Porque muitas pessoas chegam a lugares altos, assim, e esquecem de onde chegou. Verdade. Da onde saiu, né? Então, assim, só fazendo um adendo em relação a isso, eu acho isso muito lindo. Né? Quando uma pessoa reconhece, né? Pô, o Johnny está escrevendo um livro. O Johnny escreveu um livro. Né? Quem foi o Johnny lá atrás? Quando que tu imaginou que tu se tornaria uma pessoa de relevância como você é, né? Um pastor renomado, né? Com caráter, índole, enfim, amigo de todo mundo, aquele cara parceiro, e que agora começa uma trajetória de escritor, né? Então, assim, isso é importante, né? Que a gente reconheça os passos, né? E cada passo, cada renovação de mente que a gente vive, que a gente tem essa marca, né? Porque é importante, porque a gente mantém o coração transparente, digamos assim, né? Diante de Deus. Em questão da Defesa Civil, como você falou, e eu já até fiz uma prévia aqui, eu fiz uma graduação eu sou graduado em Administração de Empresas e fiz uma pós-graduação já na função pública de Gestão Pública. Em dezembro eu comecei a dizer para minha esposa assim, eu estou sentindo assim, porque eu sempre gostei da área da Defesa Civil. Entendi. Sempre gostei. Já foi sempre Desde pequeno, de criança, o rio começava a encher, meu pai tinha que me buscar na beira do rio, porque eu estava lá enchendo em casa, na minha casa. Você tem uma noção, em casa, quando começava a chover forte, eu fazia umas barragezinhas para dizer que tinha área inundando. Olha só. Não, é impressionante a história. Eu brincava com os carrinhos, assim, não que eu tinha assim apreço para que haja inundação, mas assim, eu tinha curiosidade com essas coisas, desde criança.
Então, em Brasília, esse tempo que eu vivi lá, eu fui muito à Defesa Civil Nacional, eu fiz bons amigos, né, relacionamentos, processos do Estado em Brasília, cuidei de muitos deles em relação à Defesa Civil. Então, já tive um know-how em campo mesmo, né, disso. Agora, vindo para cá, em dezembro, eu comecei a pensar, eu vou fazer uma pós em Defesa Civil, em dezembro. Tá. Não tinha nem previsão de atuar, nenhuma. Porque é social Defesa Civil que eu gostaria de fazer uma pós, né, para conhecimento mesmo. E eu comecei a fazer antes mesmo de ser chamado. Em maio, o prefeito me chamou e agora, em dezembro desse ano, eu finalizo a minha pós-graduação em Defesa Civil. Então, assim, eu não esperei acontecer. É claro que tem coisas que você vai esperar acontecer, você vai trilhar o caminho ali do estudo, né, de você entender. E eu vou te falar, é um processo contínuo. É pós-graduado, doutorado, mestrado em Defesa Civil. Mas não, é um processo que você vai aprendendo no dia a dia. Então, hoje eu me sinto um pouco mais preparado, mas ainda tem muita coisa para aprender. Sim, de coisas absurdas que aconteceram, né? Água daqui, água de lá, e casa, e meu Deus do céu. Como que foi isso para ti? Então, como eu falei, no papel tudo é fácil, né? No papel aceita tudo. Então, no papel, estou fazendo uma pós-graduação, vivendo isso quase todos os dias, estudando ali, fazendo minhas atividades. Mas, na prática, o buraco é bem mais embaixo, como a gente costuma dizer, né? Na realidade, eu já falei um pouco, né? Eu vivi 6 dias sobrecarregado fisicamente. E pior que isso, porque o físico você vai lá, descansa, dorme, tudo certo. Você dá uma renovada. Agora, a minha cabeça, a minha mente... Não parou durante a primeira quinzena de outubro, principalmente. Porque é uma responsabilidade. A Defesa Civil tem a missão de cuidar da vida das pessoas. Entendi. A Defesa Civil, ela não vai lá, ela não tapa o buraco, ela não abre uma vala, ela não faz a contenção no rio. A gente acaba aqui nos envolvendo com algumas situações assim, para poder você ter uma espécie de mitigação que a gente fala, que é quando você diminui o impacto de algo que está vindo. Então a gente acaba aqui com outras secretarias nos unindo para fazer algumas obras, mas não é o nosso papel. Entendi. Nosso papel é proteger a vida das pessoas. Um prédio está para cair. Qual é o papel da Defesa Civil? Tirar as pessoas em segurança de lá. Né? O prédio, enfim, depois aí o proprietário, o seguro cobre, enfim. Mas o nosso papel principal é cuidar de vidas. E num processo como esse que a gente passou, principalmente os primeiros 15 dias de outubro, a nossa preocupação constante, não só com o rio, que é a nossa preocupação hoje quando chove, o rio, mas também é com o esbarrancamento, com o soterramento, né, que a gente tem muitas áreas em costa na nossa cidade. Né, o CPRM, que é um núcleo de geologia do Brasil, tem mais de 40 áreas mapeadas de risco alto ou muito alto em Tubarão. Meu Deus. Então, coisa que o tubaronense muitas vezes nem tem essa percepção. Então, assim, pastor Johnny, foi um momento difícil que a gente passou, mas a gente vai aprendendo com os erros, como eu falei, você vai renovando a sua mente, dizendo, opa, a próxima eu não posso mais fazer assim, tem que fazer... Porque, infelizmente, a gente passa por um processo que é o El Niño, né, que não deve nos deixar tão cedo. Infelizmente, ou felizmente, ao mesmo tempo que o rio traz tanto orgulho para o tubaronense, traz muita preocupação. E nós temos um rio que corta a nossa cidade. Então, assim, pela natureza, é impossível a gente não passar outros problemas como esse. Né? Claro que a vontade permissiva de Deus, soberano, pode, né, a gente nunca mais passar. Mas a tendência é que a gente tenha essa recorrência de fenômenos naturais na nossa cidade. Então, esses eventos, eles são importantes, não estou dizendo que é importante que aconteça, mas eles são importantes para que a gente analise quais são as nossas falhas como ente público, qual é o nosso nível de resposta para a sociedade, porque ela precisa ser dada num momento muito rápido, né, num lampejo, você tem que ter uma ideia e fazer algo que tu não tem tempo para poder projetar isso, ainda mais num momento de enchente como esse. E pior ainda, o rio subindo quase 4 metros em 5 horas. Então, como é que você consegue organizar isso, né, num período curto de tempo? Então, são processos que a gente vai passando, né, que a gente acaba aqui aprendendo e, claro, melhorando, né? E algum desses momentos assim, Diego, tu chegou a fazer uma oração, dizendo assim, Deus, por que agora? Porque assim, ó, cara, realmente é desafiador. Desafiador. Então, tipo assim, tu estava recém começando, né, ali na forma de estar com a mão e fazer o negócio acontecer, e de repente, pum, acontece isso tudo, tá lá o Diego e precisa ter
uma solução, porque o povo, né? O povo não quer saber se o Diego tá dormindo, não tá dormindo, o povo não quer saber. Não, o povo quer saber o quê? Tá? Tu vai fazer uma coisa pra me defender ou não vai? Tá te virando ou não tá? Né? Aí tu fala, porque eu não tô dormindo. Não quero nem saber. Cara, tá ganhando pra isso. Né? O povo, ele tem esse, infelizmente, né? O mesmo povo que falou que amava Jesus foi o mesmo povo que crucificou Jesus. E isso acontece muito. Então, assim, tu chegou em algum momento e disse, oh Deus, pô, socorro, Deus. Vários. Vários momentos. Eu entrei em maio, né, e já entrei num processo tranquilo a princípio, mas esse de outubro para cá tem sido muito castigador, né, para o tubaronense e para nós também, que temos essa responsabilidade. Em muitos desses momentos, eu até pensei, o que eu estou fazendo aqui? Porque agora eu estou com uma empresa, estou com 3 empresas, né, minha esposa lá se dedicando, se matando nessas empresas, eu podendo estar lá ajudando ela, ganhando mais do que eu ganho aqui, né? Porque eu tô lá, como diz o ditado, o olho do dono é que engorda o boi. Então, assim, eu tô deixando de estar valorizando meu negócio para estar me dedicando. Mas, assim, primeiro, eu preciso entender, e isso eu tenho firme e claro na minha cabeça, que é uma missão. É uma chamada ali, né? Um chamado e é uma missão. E também não quero viver o resto da minha vida num órgão público, né? Até quando Deus permitir, não sei. Mas o meu pensamento do Diego hoje é que eu tenho um processo aqui, depois desse processo dar lugar para outras pessoas novas, com ideias novas, né? Ou então passar por constante renovação da mente, como a gente está falando, que é um processo que a gente deve fazer. Então, nesse momento que eu me sentia até de muitas vezes acuado, várias pessoas, muitas pessoas, porque a defesa civil não fez, porque a defesa civil aquilo, a defesa civil aquilo, tem que fazer aquilo. Nesse momento você encontra muitos geólogos, você encontra muitas pessoas que tem que fazer assim, daquele jeito, na boa intenção, a gente sabe disso, porque todo mundo quer ajudar. Mas pessoas que, na realidade, é pessoas que não sabem nada, mas que... Não sabem. Mas, assim, querem ajudar, mas não sabem... Tipo, elas veem o problema delas. Se eu fizer aquilo, eu impacto lá. Se eu fizer isso, eu impacto ali. Eu tive algumas discussões, boas discussões, eu digo, com pessoas, nesse sentido. Amigo, mas se eu fizer isso aqui para a tua rua, a outra rua vai acontecer isso. Se eu fizer isso aqui, a outra acontece aquilo. Perfeito. Então, assim, é uma tendência nossa do ser humano pensar em nós. É uma tendência. Não estou levando culpa, estou me colocando, incluindo nisso. Né? Mas a gente precisa pensar num coletivo. Então, o mais difícil é você pensar num coletivo e ter que tomar uma decisão rápida. Né? E o que me conforta nisso tudo? Primeiro, sabendo que é uma missão. Sabendo que se Deus me chamou para aquela missão, eu preciso estar com o meu posicionamento firme, sem... Né? Diante das câmeras, que eu dava as entrevistas, diante das pessoas, é o sorrisão do dia. Sim. Agora, lá em casa, no banheiro, chorando, preocupado, dizendo para minha esposa o que eu estou fazendo lá. Mas isso lá em casa, na intimidade, com a minha esposa, que é com quem eu compartilho a minha vida. Né? Mas lá fora, não. Estamos aqui, vamos resolver, vai dar tudo certo, fica tranquilo, nós vamos te tirar daqui em segurança, nós vamos para lá, vamos fazer isso. Então, tem que ser assim, né? E o que me conforta, né, mais nesse momento, são as palavras que a gente recebe de afirmação, de apoio. Né? Parabéns, estou orando por você. Muitas pessoas, a gente está orando por vocês. Vocês são nossos anjos da guarda. Como eu recebi várias mensagens dessas. E aí, eu fiz essa pergunta que você fez, eu finalizo essa sua pergunta, né, pastor? Eu fiz essa pergunta, né? Deus, será que é porque eu estou aqui? Por que aqui, eu e agora? Né? Porque a cidade passou um bom tempo sem nenhum tipo de enchente, mais de 1 ano, e o Diego assumiu e começou... Muita gente, até amigo meu, cara, sai daí. Foi só tu chegar. Volta lá pra tua empresa que tá tudo certo, foi só tu chegar, tira esse colete laranja. Mas, enfim, e eu cheguei a perguntar isso, né, no meu interior pra Deus, por que isso e comigo, né? E aí um dia nós estávamos na beira-rio, e pra quem acredita nessas coisas, né, como eu acredito. Como imagina. Uma pessoa, do nada, numa oficina mecânica, um conhecido meu, disse assim, cara, tu tá aí porque tu é a pessoa certa pra estar aí, porque Deus te colocou aí. Olha aí, ó. E eu não perguntei nada para ele. Cumprimentei, boa tarde. Né? E Deus está livrando a nossa cidade por tua causa. Foi isso que ele falou. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que é isso, né? Mas estou dizendo que aquilo isso, foi forte. Forte entendeu? Isso, cara. Né? E ele ainda falou, nós estamos orando por vocês. Né? Então, assim, são palavras que a gente recebe em momentos como esse que, é mais uma gasolina para eu caminhar mais um pouquinho. Aí você vai na frente, lá tem mais um posto de gasolina aqui, dá mais uma bacia, dá mais uma injetada, você dá mais uma... Então, assim, a gente precisa das pessoas, nós precisamos da compreensão das pessoas.
E eu sei que muitas vezes estar do lado, né, das pessoas é difícil também, porque perderam suas casas, perde seus bens, né, demora. Né, minha mãe perdeu já mais de 10 vezes os bens de casa, porque eu acordava na madrugada com água pela canela. Meu Deus. Talvez por isso o meu interesse por defesa civil, porque a minha infância foi assim. Foi assim. E muitas vezes sem ter tempo para tirar as coisas dentro de casa. Mas enfim, esse é um processo que a gente vive, como eu falei, que você precisa estar em constante renovação da sua cabeça, da cachola, né? Opa, eu preciso recalcular a rota. Se eu errei aqui, eu preciso recalcular e ver o que eu estou fazendo para fazer diferente, para fazer melhor. Então, isso tem me confortado muito. As pessoas, né, nos parabenizando pelo trabalho. A gente sabe que há falhas, a gente sabe que tem muita coisa para ser arrumado. Né? A gente não está aqui para passar pano também. Não está passando pano. A gente Sim. sabe que o serviço público é falho. Né? E eu não estou falando aqui de gestão A, B, de vereador A, B, C. Não, é que é uma demanda muito grande também, né? É complexo. O sistema no Brasil é complexo. Tudo é demorado. Não é tudo um miojo que a gente faz em 3 minutos. Não é. É demorado, é um processo. Então isso me incomoda no público. É isso que me incomoda. É o processo demorado. Mas a gente precisa estar ambientalizado, digamos assim, para que a gente possa ir melhorando, né? Falei no início do videocast que era uma honra receber você aqui, estar com você aqui. E eu quero mais uma vez pontuar isso, que eu me sinto realmente honrado. A tua vida me inspira de verdade. Eu sempre falo que as pessoas que eu trago aqui no videocast, cara, Deus colocou isso no meu coração, a renovação da mente, mas eu aprendo muito mais do que os nossos telespectadores. Porque eu estou aqui, eu estou sugando tudo, estou aprendendo tudo, eu quero viver algo novo, sabe? Se o Diego conseguiu, eu também vou conseguir, tá entendendo? E colocar isso em prática. Mas, Diego, para ti, da onde que realmente, depois de tudo que acontece, né, tu vai para tua casa, e da onde que vem a força, cara, para ti no outro dia acordar? Porque o povo não consegue entender, tá chovendo demais, o Diego é culpado, ele que está na defesa civil, o povo não consegue separar. Né? E a pergunta para ti é essa, da onde que vem essa força? Vou deixar fazer as considerações a tua pessoa no final, vou responder diretamente a pergunta, né? Pastor, Deus, primeiramente, é o meu pilar, é a base da minha vida, né? Em quem eu me espelho em Jesus como um homem que foi aqui na Terra, né? A história diz isso. Então eu busco forças em Deus, na oração, na Bíblia, no jejum, né, para a gente poder aguentar o espírito, né? E na minha família, né, são pessoas que estão no meu dia a dia, que convivem no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento da alegria, que celebram comigo a alegria, mas que choram a tristeza comigo, né? Como eu disse, que muitos dias eu chego em casa literalmente chorando, né? Eu sou um pouco emotivo, então muitas vezes eu compartilho algumas coisas com a minha esposa, né? Minha filha, meus pais, e a minha base, né? Deus deixou a família como base da sociedade. E meus amigos, né? Pessoas, meus líderes, pastores, amigos, assim como você, que nos inspiram e que também em momentos como esse nos mandam mensagem, me ligam, dizem, estamos orando por você. Pessoas pontuais, né, que às vezes nos ligam, pessoas que eu nem conheço. Estou orando por vocês, eu estou rezando por vocês. Sim. Né, eu estou aqui torcendo por vocês. Que Deus abençoe, que dê forças. Então isso realmente nos dá força para momentos difíceis assim. Né? Porque se for depender de nós mesmos, talvez eu já tinha largado, mas isso tem me dado, digamos, combustível para poder seguir. Ótimo. Para a gente poder seguir com um processo muitas vezes doloroso, mas que ele é preciso ser feito. Uau, muito bom. E Diego, e pro próximo ano, 2024 aí, quais são os desafios assim pro próximo ano? Em relação à defesa civil, o nosso desafio, né, pastor, é reestruturar a pasta, visto que a gente vive num lugar, né, que é uma bacia. Tubarão tem muitos bairros aqui que é uma bacia de água. Nível do mar muito baixo, né? Nós temos lugares aqui que está 1 metro acima do nível do mar. E a gente precisa estar preparado. Sim. Então, como órgão da Defesa Civil, nós temos conversado isso constantemente com o prefeito Jairo, e ele tem se mostrado parceiro nesse sentido, porque quer
dar esse up na defesa civil, porque nós precisamos de embarcações, a gente precisa de coisas básicas. Eu estou falando aqui de embarcação porque é uma coisa básica, mas a gente precisa de estrutura para poder atender a população num momento como esse. Sim. Né? E o prefeito tem se mostrado parceiro nesse sentido, foi a nossa conversa lá atrás, ele tem honrado esse compromisso com a gente, e a gente precisa estar cada dia mais preparado, como Blumenau é. Né? Blumenau, as pessoas já sabem a hora, o dia, o minuto que o rio vai encher, quantos metros se pega na casa dela ou não. Então é nesse nível que a gente vai chegar, se Deus quiser. Eles conseguem ter essa métrica? Eles conseguem saber que hoje, 8 horas da noite, o rio vai estar em 5,5 metros, a 8 metros, e aí a rua Joãozinho da Silva tem que ser evacuada, porque o rio vai chegar lá. Eles conseguem... É claro que a diferença de Blumenau tem uma diferença. Blumenau é bem resiliente nessa questão de enchente, né? Eles passaram por muito mais do que nós aqui. E eles têm um delay de águas, que as águas de lá demoram, às vezes, até dias para chegar em Blumenau. Tubarão não. Tubarão choveu na serra, 4 horas a água está aqui. Tá aqui. Então, é um delay de tempo que você tem para se preparar lá, que aqui a gente não tem. Então, é um pouco diferente o cenário. Mas, de qualquer forma, se a gente tem os instrumentos que a prefeitura deve adquirir, a gente consegue, com antecedência, informar a população para que as pessoas saiam em segurança das suas casas, né? Em caso de alguma urgência. Diego, nós já estamos indo aí para os finalmente aí do nosso videocast. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, sabe, para os nossos telespectadores sobre esse processo de renovação da vida das pessoas, que elas precisam entender que é necessário e é um processo diário, é um processo que nós precisamos buscar em algo, em alguém, né? E nós sabemos qual é a nossa fonte de verdade. Então, olha para a câmera aí e dá aquela palavra poderosa. Primeiro, te agradecer, pastor. Opa. Uma honra, a honra é toda minha, agora sim, né? Estar aqui com alguém tão inspirador como você é, né? Um atleta, é um pastor. Metido atleta. Metido atleta, pastor, músico. Esse cara é multifuncional, né? E o melhor de tudo que faz com excelência, né? Um grande amigo que eu tenho uma admiração muito grande. Primeiro, uma honra estar aqui com você nesse programa, com a UniTV. É um prazer estar aqui mais uma vez com toda essa equipe maravilhosa. Agora, eu não tenho uma receita do bolo pronta, né? Sim. A cada situação que a gente vive, a gente acaba tendo que ir por fase. Como eu falei, são estações da nossa vida que a gente passa, que a gente precisa se moldar, num bom sentido, àquela estação. No inverno você precisa usar casaco. No verão você pode caminhar na rua de bermuda, de sandália, de tênis. Então são estações da nossa vida que a gente precisa estar vestido, revestido com as armaduras que a gente tem, né? Então a nossa mente, ela trabalha, né? Eu não sou psicólogo, né? Isso um psicólogo pode falar muito melhor do que eu, mas entendo que a nossa mente, ela trabalha nesse sentido. A gente precisa, todos os dias, saber qual é o nosso destino, né, para onde a gente está indo, qual é o foco, para que você tenha passos a ser seguidos, né? Sim. E com clareza. Como eu falei ali atrás, muitas vezes, mas eu não tenho dinheiro, mas dá o primeiro passo. Estuda, se prepara. Mas eu não tenho isso. Não, mas isso você pode fazer. A gente sempre costuma dizer que aquilo que a gente pode fazer, Deus não faz, né? Perfeito. Deus, ele faz aquilo que a gente não consegue. A gente chega até um ponto, depois Deus, para quem acredita nisso, Sim. Né? Deus faz o seu trabalho, né? E as coisas acontecem. Então, não desanimar, não desistir. Não, a gente nunca está velho para certas coisas. Gente, né? Enfim, são situações na nossa vida que a gente precisa enfrentar. Como eu falei, teve dias que eu cheguei na minha casa e eu não queria mais voltar, porque eu estava sobrecarregado. Mas não, é uma missão. Eu tenho que chegar em tal lugar. Deus me preparou, está me preparando. É um processo, né? Não é como eu falei, não é uma receita pronta. Você vai colocando ingredientes até você chegar no bolo perfeito. E assim é a nossa vida, né? A gente vai se mudando. E a própria Bíblia diz, né? Para a gente não se conformar, para a gente se transformar pela renovação da nossa mente, né? Para a gente entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é isso que eu deixo, né? Que a gente possa ter resiliência, acho que é uma palavra-chave para a gente ter resiliência, para a gente poder enfrentar os desafios que a gente vive no dia a dia e que a gente possa chegar no nosso objetivo da melhor forma possível, com o melhor resultado. Uau! Deus abençoe, né? Deus abençoe muito bom mesmo. Gente, nosso videocast, já estamos chegando no fim do nosso videocast aqui. Eu quero mais uma vez agradecer ao Diego, obrigado.
mais uma vez, manda um abraço para toda a família, que Deus continue abençoando vocês, por onde quer que vocês passarem, em nome de Jesus, e continue nos inspirando também, tá? Lembre-se e nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe você. Um beijão no seu coração. Tchau!